A maior tragédia da Amazônia. Sobral Santos II. 35 anos do maior naufrágio da Amazônia na história, deixou muitas marcas e óbidos no Pará. Óbidos. O portal Obidense, na sua edição desta segunda-feira, lembra uma das maiores tragédias fluvial da Amazônia, em que um navio Sobral Santos II, após atracar no porto de Óbidos, por volta das 3h05 da manhã do sábado do dia 19 de setembro, do ano de 1981, adernou e afundou, matando mais de 340 passageiros. O navio saiu do porto da cidade de Santarém com 200 toneladas de cargas e 530 passageiros, e com infiltrações de águas nos porões. A ignorância de sua tripulação e o fator irresponsabilidade e ganância pelo dinheiro fez com que os proprietários da empresa, Ponzenave, dona do navio na época, rumasse para uma viagem sem retorno. O fato marcou a história das tragédias fluviais na Amazônia e na cidade de Óbidos. O dia 19 de setembro do ano de 1981 ficou na história com uma das páginas triste e manchada pela ignorância do homem e pela ganância do dinheiro. Tudo parecia normal, porém o comandante do Sobral chegou a comentar que os passageiros, para ele não interessava, o que interessava era a carga que dá dinheiro. Isso ficou claro, pois em sua lista de passageiros somente tinha registro de 430 e excesso de carga, pois pegaria mais 100 passageiros de 2 barcos, que estavam em Pane, Miranda Dias e Emerson, além de mais 100 toneladas de cargas, a maioria composta de sacos de farinhas, cereais, hortifruti e granjeiros, e gradeados de cervejas. Na hora do desembarque no porto de Óbidos, uma das cordas arrebentou. Foi quando uma pessoa gritou que o barco estava inclinando. O fato causou correria seguido de pânico, centenas de pessoas ficaram alarmadas, temerosas e partiram correndo em direção à saída, desestabilizando o peso do barco, que tombou para o lado, desprendendo a carga que rolou em direção à multidão, imprensando muita gente na morada da embarcação, que apressou o inclinamento, indo o Sobral Santos II a pique em menos de 10 minutos. Grito de socorro e de desespero ouvia-se de todos os lados, pessoas se jogando na água, e as que estavam dormindo não tiveram tempo de se situar, sendo que a força da água, que entrava no barco motor, sugava dezenas de pessoas para o porão. Desorientados, feridos e machucados passageiros se jogavam nas águas barrentas da Amazonas para nunca mais voltar. Cerca de 200 corpos, ou parte deles, foram enterrados no cemitério de Óbidos, em valas improvisada pela prefeitura. Lendas e mitos surgiam em torno dos acontecimentos. Segundo contam que naquela região apareceu uma fera que devorava os cadáveres, mas foi descoberto que mergulhadores perfuravam os náufragos para que os mesmos não boiassem mais. Este episódio é lembrado pelo artista Sérgio Andrade em um dos trechos do cordel O Último Adeus. Óbidos. Pelo triste episódio foi parar nas páginas do livro dos recordes, Guinness Book, edição de 1982, como sendo a parte do rio Amazonas com maiores números de piranhas, atribuindo ao peixe o sumiço dos corpos. Também pela fadiga e oportunismo dos mergulhadores, os mesmo com alto teor de estresse só traziam os corpos por encomenda. Então os homens rãs soltavam os corpos que não lhes trouxessem recursos financeiros. Por ser a maior tragédia da Amazônia, muitos profissionais da imprensa do mundo todo, inclusive a rede BBC de Londres, chegaram em Óbidos, mas o registro e a matéria mais completa pelas pesquisas de nosso site, atribuímos à revista Manchete, que instalou uma base em Óbidos. Vale citar várias rádios: Alvorada de Parintins, Rádio Nacional, Voz da América, Rádio Rural de Santarém, Rádio Clube de Belém, Rádio Difusora e Rio Mar de Manaus. Após 30 anos da tragédia, os maiores jornais de Manaus, A Crítica e o Em Tempo, relembraram o episódio que manchou e marcou o porto e o nome de nossa cidade. O jornal A Crítica foi até Óbidos e entrevistou Sérgio Andrade e Maurício Amor. O site obidense.com.br também fez suas pesquisas e deixa aqui mais um registro do grande desastre marítimo em Óbidos.
Fomos ao porto de Manaus para fotografar o navio Cisne Branco, que antes era barco motor Sobral Santos II. Sem sucesso, pois descobrimos que o mesmo está viajando em direção a Belém e que às 13h05 HS do dia 19 de setembro de 2011, estará passando em frente à cidade de Santarém, completando 30 anos da tragédia. Então descobrimos que a cabra João Pessoas, a única que conseguiu erguer o Sobral Santos após 12 dias no fundo do rio, estava ancorada no porto reservado de Manaus, porém nossa tentativa de fotografá-la foi em vão. Não conseguimos permissão nem acesso, pois o porto de Manaus está privatizado. Foi então que encontramos um barqueiro, seu Severino, que me deu a sua palavra que tinha um jeito de chegar onde estava a balsa do Grande Guindaste, somente por fora, pelas águas do Rio Negro. Então não pensei duas vezes, paguei o valor que me cobrara e entramos no porto de forma rápida e conseguimos a foto dela que trouxe o barco motor debaixo do rio Amazonas. Nesta reportagem colhemos depoimentos de pessoas, incluindo o de nosso correspondente em Óbidos, Edir Sérgio Moraes, sobre a tragédia. Muitos foram os que testemunharam este fato lamentável. E a primeira frase que ouvi era "eu me lembro", e baixavam a cabeça por alguns instantes, pensavam e relatavam. E Donaldo Conrado Pontes, empresário artístico, Alenquer: naquela manhã de setembro eu estava em um hotel, de nome Palácio em Santarém, foi quando alguém disse: desça e venha ouvir o rádio, houve uma tragédia em Óbidos, o navio Sobral Santos afundou e morreu muitos passageiros. E aí refleti que eu tinha me livrado da morte. Eu não estava acreditando. Desci e fui ouvir o rádio e realmente era verdade. Eu estava no hotel muito aborrecido porque tinha perdido a oportunidade de viajar a Manaus no navio Sobral Santos II. Eu tinha vindo de Belterra e o meu carro pregou na estrada por 1 hora. Quando cheguei em Santarém, o navio já tinha saído do porto. Tentei fretar uma voadeira para alcançar o navio, foi em vão, não consegui. E quando acordei foi com a notícia que um navio afundou em Óbidos. Agradeci a Deus. Com certeza, se eu estivesse a bordo eu morreria, porque só viajava de camarote. Dr. Francisco Grijalva, Óbidos. Aquela madrugada de setembro foi de terror, uma surpresa muito desagradável. Eu estava acostumado a ir ao Trapiche, que era um local de encontrar as pessoas, e nesse local tínhamos essa diversão de ver os navios chegarem e partirem. E esse dia foi ao contrário, triste e melancólico. O navio tinha afundado. Eu não estava presente no momento exato do acidente, mas minutos depois, pelo fato de morarmos próximo do cais, e vimos o quanto foi horrível a tragédia. Vi crianças chorando, correndo sem direção, pessoas feridas com golpes de vidros das garrafas de Coca-Cola. Chegaram a vir pessoas especializadas em resgate, mas aproximadamente 40% dos desaparecidos não foram encontrados. Os feridos foram socorridos no Hospital Santa Casa. Assistir o desespero dos sobreviventes, chegaram muitos repórteres importantes de televisões e jornais de todo o país. Olha, o que mais faz a gente lembrar dessa tragédia é que um navio continua hoje na linha Santarém-Manaus com outro nome e de outra empresa. Mas o tempo faz a gente esquecer. Foi muito triste, foi horrível. Depois de uma semana em que um navio saiu do fundo do rio, era uma imagem de um cenário macabro. Mauri Barros, empresário: eu me lembro da seguinte maneira. Nesse dia eu tinha que viajar para a cidade Juruti, onde eu tinha um clube de festa, e íamos fazer uma festa no sábado, e aí pedi que um taxista que fosse à minha casa apanhar-me para a viagem na hora que um navio Sobral Santos chegasse no porto. Foi quando, por voltas das 3h50 da madrugada, o motorista chegou em minha residência assustado, e disse que tinha havido uma tragédia no porto. O navio que o senhor ia viajar afundou, e matou mais ou menos umas 300 pessoas, retrucou o motorista. Fiquei muito abalado, mexeu muito com a cidade. Perdi um conhecido por nome César, que era repórter do Jornal de Santarém. Ele foi dado como desaparecido, porque ia viajar no Sobral Santos, e até hoje não voltou para sua residência.
Hugo Antônio Ferrari. O senhor Hugo, além de nos dar seu depoimento, contribuiu há muito tempo com a história sobre a cidade de Óbidos, seu povoamento, além de muitas crônicas escritas para o portal Obidense. Olha, foi a maior tragédia dos naufrágios na Amazônia, em função das perdas de tantas vidas. Este acontecimento trágico ficou marcado na nossa cidade, até porque a tragédia aconteceu no porto de Óbidos. Eu me lembro que a comoção foi muito grande, a cidade chorou a morte de muitos passageiros. O aeroporto da cidade teve um movimento muito acima de qualquer situação, muitos vieram buscar os corpos de seus familiares, para levar para a cidade de origem. Foi um fato que marcou a vida da cidade. Edi Sérgio Moraes, Obidense.com. Eu tinha 14 anos, lembro que a cidade parou, naquela manhã de setembro, após o meio-dia mergulhadores chegaram em um avião da FAB, e pouco se viu o resgate acontecer. Ainda não tinha cais e arrimo e as pessoas ficavam, no barranco olhando a tragédia. De vez em quando, um corpo boiava e aquela cena assustava. No outro dia, lembro que 3 tratores da prefeitura tentaram puxar o navio através de cabo de aço em frente à casa do senhor João Florenzano, até que saiu a parte da proa, mas os cabos romperam, e o navio voltou ao fundo do rio. Lembro das equipes das TVS e rádios, fazendo a notícias. Na manhã do naufrágio tentei enviar notícias para a Rádio Alvorada de Parintins. Havia passageiros da cidade. Os sinais de telefone estavam congestionados, devido ser poucas linhas na cidade e eram muitas ligações, querendo informações sobre o caso. Telefone público só existiam nas cabines no prédio da Telepará. Depois de dias do naufrágio, chegou de Manaus uma cabria, balsa com guincho, e retirou um navio do fundo. O mau cheiro era muito grande, e parte do comércio teve que fechar as portas. Foi horrível. Vi os carros da prefeitura levando os corpos para o cemitério. Eram muitos. Foi um fato que marcou as grandes tragédias fluviais na Amazônia. Muito lamentável. Valdir Ferreira, Obidense, comerciário, mora atualmente em Manaus. Eu presenciei tudo. Na época eu tinha 15 anos e morava na cidade de Óbidos. Foi uma madrugada de pânico. Eu lembro que uma vizinha tinha um comércio no porto da cidade, e ela informou para meus pais por volta das 5 horas da manhã. E na mesma hora eu fui e presenciei as vítimas, que estavam em desespero. Se eu for relatar o que eu vi, na época eu não fazia nada, eu passava o dia inteiro vendo as pessoas boiarem, os bombeiros tirarem as vítimas do porão do navio. Eu vi tanta coisa que até hoje eu tenho na memória. Lembro também que muitos pescadores foram ajudar no resgate das vítimas. Eles pegavam umas varas de ferro e penduravam vários anzóis, jogavam no rio, deixavam afundar e depois saíam arrastando quando engatava. Eles paravam e puxavam para cima e vinha pessoas, engatadas nos anzóis. Coisa chocante, triste, muito triste. Donis Bentes, Obidense, empresário, mora atualmente em Manaus. Lembro de muita coisa. Nessa época vivíamos da pesca. Após 3 dias do acontecido, porto de Óbidos ficou insuportável. Um fedor, uma podridão. O peixe piraca foi proibido de ser pescado, pois diziam na época que esse peixe se alimentava de gente. Como não sabia se isso era verdade ou não, então ninguém mais foi pescar. Lembro também dos corpos. Pensou e continuou. Valmir, cara, os corpos ficaram inchados e acho que estavam cheios de ar dentro, pois eles vinham do fundo do rio com uma pressão, e boiavam ao ponto de saltarem em uma altura de mais ou menos 1 metro, fora da água, e ao cair faziam um barulho forte só vendo. Juvenal Júnior Elisiário, Obidense, administrador, mora atualmente em Manaus. Olha cara, foi feio o negócio, coisa horrível mesmo. Fizeram na frente da cidade tipo umas arquibancadas, pois era muita gente para olhar. Então lembro que quando o barco já estava na beira do rio, os bombeiros entraram e foram arrastando os pés. Quando tocava no corpo das vítimas, eles paravam e metiam as mãos. Cara, teve uma hora que o cara meteu a mão no porão e puxou. Meu Deus, veio só a cabeça já sem o corpo. Quase eu não aguentava aquela cena.
Dobrinha, obdense, pintor, mora atualmente em Manaus. Eu lembro de muita coisa, só vivia por lá pela beira, me aproximei bem dos mergulhadores, fui até lá embaixo. Eu era moleque e ninguém me notou, estava um sol quente, quando o cara mergulhador, boia com um corpus. Era um homem forte, grande e bem moreno, não sei se era pelo fato da decomposição ou algo assim. Não tinha nada para colocar nele, então pegaram um papelão e colocaram o cadáver em cima. Depois chegou outras pessoas e levaram o defunto. Eu era moleque sem cuidado algum. Peguei o papelão, coloquei em minha cabeça, para me proteger do sol, foi então que me toquei. Poxa vida! Me expulsaram de lá, fiquei tão fedorento que por onde eu passava as pessoas iam se afastando. Fiquei podre. Em memória dos mortos do dia 19 de setembro de 1981. Inscreva-se no canal para nos ajudar a manter o nosso canal, para que as notícias do mundo todo cheguem até você.